Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Como é bom estarmos juntos, mais uma vez, para estarmos diante da palavra do Senhor, refletindo nela e que ela transforme a nossa vida, renove a nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, amados, nós vamos estudar, nós vamos estar aqui refletindo na história de um homem conhecido de muitos aqui, com certeza você já leu a história dele, é a história de Sansão, que está registrada lá no livro de Juízes. Nós vamos percorrer alguns capítulos onde nós vamos encontrar aqui a história e trazer para nós alguns princípios, como nós podemos aplicar nos nossos dias. E hoje, queridos, a mensagem traz o seguinte tema: cuidando do coração e mantendo o foco na missão. Nós vamos falar sobre a vida de Sansão, porque olhando a história de Sansão, nós vemos alguém que não cuidou do seu coração e acabou somente no final da sua vida, de fato ali, cumprindo com a missão que Deus confiou a ele. E antes de entrarmos especificamente na história de Sansão, deixa eu fazer aqui algumas observações sobre o livro de Juízes. Vocês já prestaram atenção que a frase "fizeram o que era mal aos olhos do Senhor" é uma frase frequente em Juízes e aparece pela última vez aqui no capítulo 13. Porém, uma outra frase que diz a mesma coisa de uma forma diferente aparece duas vezes na conclusão de Juízes. E essa frase está lá no capítulo 17, verso 6, e no capítulo 21, verso 25. Naqueles dias, cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Nós aprendemos aqui duas lições. A primeira trata da definição de pecado. A expressão "aos olhos do Senhor" faz contraste com "aos seus próprios olhos". Isso ensina que o pecado não é, em última instância, desrespeitar a nossa consciência, nossos padrões morais ou os padrões sociais, e sim desrespeitar a vontade de Deus para nós. E é claro que isto discorda do pensamento atual de que só você pode decidir o que é certo ou errado para a sua vida. Em outras palavras, esse tipo de pensamento é o que ocasionou as muitas crises vividas no tempo de Juízes. E nos coloca para pensar nas crises em que vivemos nos dias de hoje. Veja novamente o que coloca o autor de Juízes. Naqueles dias, cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. A questão é que aos nossos próprios olhos, ou os nossos próprios olhos, eles não são suficientes para definir o que é certo ou errado. Pensa um pouco. Será que o pecado, o certo e o errado, é definido aos olhos de quem? Dos especialistas? Da maioria das pessoas? A resposta certa é não. É a Bíblia que define para nós o que é pecado. O pecado, o certo, o errado, é definido como um desprezo à vontade de Deus para nós. O fato é que o que Deus determina como pecado, isso é pecado. O que Deus determina o que é certo e errado, isso é certo e errado. Independentemente do que sentimos, do que os especialistas dizem, ou daquilo que a sociedade pensa ou discorda, nós devemos ressaltar o que Deus pensa. A segunda lição é que esses versos revelam a armadilha do pecado. Eles nos fazem ver como enganamos a nós mesmos com muita facilidade. Os israelitas, eles tinham justificativas psicológicas, culturais, que davam apoio ao pecado, vivendo ali uma espécie de negação em grupo. Aos seus próprios olhos ou na percepção deles, não havia nada de errado no modo como eles agiam. Thomas Brooks, um escritor puritano do século XVII, ele explicou isso muito bem quando ele diz que Satanás reveste o pecado com as cores da virtude.
A história de Sansão, ela é famosa por sua combinação explosiva de violência, sedução, morte, poder. A história de Sansão começa no capítulo 13 do livro de Juízes e, diferentemente dos outros juízes, a história de Sansão não começa por ele, mas começa pelos seus pais. Deus fala com os pais de Sansão. Diferente do que nós vemos, por exemplo, na história de Gideão. A história de Sansão começa mostrando esse ciclo da crise que o povo de Israel vivia, voltando a acontecer, e era constante. Como está descrito no capítulo 13, verso 1, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Preste atenção nessa parte que diz: o menino será um nazireu. O que é o nazireu? No livro de Números, capítulo 6, você encontra essa descrição do que era um voto de nazireu, e lá encontramos 3 coisas que faziam parte desse voto. Primeiro, o indivíduo deveria manter-se mentalmente são, e para isso ele deveria se abster do vinho, de bebida fermentada, para que ele se mantivesse sempre, constantemente, a todo tempo, a todo instante, sóbrio. Em segundo lugar, ele deveria manter-se cerimonialmente puro. Dentro da religiosidade judaica, isso significa que um nazireu jamais poderia tocar num cadáver de qualquer espécie, seja um cadáver humano ou de um animal, porque se ele tocasse num cadáver, ele seria considerado impuro. Em terceiro lugar, ele deveria viver em sujeição a Deus. E o símbolo dessa sujeição seria que ele jamais cortaria o cabelo. Imagina alguém que a vida inteira nunca cortou o cabelo, o tamanho do cabelo que ele tinha. Quando alguém olhava para aquela pessoa, sabia que ele fez um voto de ser um nazireu. Assim diz em Juízes, capítulo 13, verso 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão, ele foi dotado de talentos especiais, uma força sobre-humana. O problema é que a sua história nos mostra pouca integridade. Ele quebra vários princípios por conta dos seus desejos, das suas cobiças. Sansão, ele é um líder que reflete a verdadeira condição espiritual de Israel. Nós vemos a nação de Israel retratada de forma resumida na vida de um homem. Ele é impulsivo, controlado pelos seus sentimentos, sem ponderar ou considerar as consequências. E essa impulsividade se torna uma armadilha mortal para ele. Não existe qualquer barreira, não existe qualquer fronteira entre o que ele vê e o que ele deseja. Não existe qualquer barreira entre o desejo e o fazer. O que ele deseja, ele faz. O primeiro juiz, Otoniel, por exemplo, que lutou contra os inimigos de Israel e por isso casou-se com Áquisa, ou Aquisa, uma mulher
uma israelita virtuosa, fiel e confiável, é como antagônico ou oposto o último juiz, Sansão, que vai à casa dos inimigos de Israel para casar com uma filisteia anônima que não conhece a Deus. Isso nos mostra como Sansão tinha passagem livre entre os filisteus. Os filisteus se estabeleceram em Israel e viviam normalmente ali. E a palavra de Deus nos mostra que eles, de certa forma, dominavam Israel. Mas parece que a ocupação era totalmente pacífica. Isso nos mostra de imediato que há falta de algo nesse contexto. Há algo que está faltando nesse ciclo de juízes, que aparece em outros momentos. Israel, ele, neste momento, não clama para ser livre da opressão, como em outros momentos que Deus levanta juízes para resgatar, para estabelecer a paz entre o povo. Nós estamos vendo aqui que não há resistência à escravidão. Mais adiante na narrativa, os homens de Judá, e isso está descrito lá no capítulo 15, verso 11, os homens de Judá que foram os primeiros a subir e lutar por sua terra, simplesmente eles aceitam como realidade de vida de que os filisteus dominam sobre nós. Parece que os israelitas perderam a consciência da escravidão a que estavam se submetendo. Eles estavam agora numa espécie de acomodação cultural, ou seja, adotaram completamente os valores, os padrões morais e os ídolos dos filisteus. E eles estavam se adaptando a eles. Tanto que Sansão não pensou duas vezes quando resolveu se casar com uma filisteia. Juízes 14, verso 1 e 2 diz: Sansão desceu a Tímina, uma cidade ali do território filisteu, e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Por duas vezes nós vemos um verbo aparecer aqui, o verbo ver. Ele viu aquela mulher e disse para os seus pais: consigam essa mulher para ser minha esposa. Ele só não toma aquela mulher de imediato, porque dentro daquela cultura eram os pais que tinham que negociar o casamento. Os pais de Sansão, eles parecem que estão subordinados à vontade de Sansão. Eles tentam argumentar, mas de uma maneira fraca. Veja o verso 3. Seu pai e a sua mãe lhe perguntavam: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. É interessante, né, esse verso, essa passagem. Quando eu estava preparando essa mensagem, algo me intrigou bastante. E é o próximo versículo. Veja o verso 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. O que Deus faz aqui é algo surpreendente. Como vimos, o povo de Israel estava acomodado demais com os valores mundanos. Os padrões de vida dos filisteus havia praticamente sido aceito de forma pacífica na região de Israel. E este verso nos mostra que Deus vai usar dessa situação para garantir que essas duas nações se separem e o seu povo não perca totalmente a sua identidade. Queridos, nós precisamos cuidar do nosso coração e manter o foco na missão. E o que nós estamos vendo é que Sansão estava totalmente perdido. O seu coração o enganou. E o nosso coração é assim, queridos. O nosso coração é tão enganoso. E muitas vezes
para nos trazer a lucidez. Crises são geradas para sairmos dessa acomodação, dessa conformação com o mundo. Deus é tão fiel às suas promessas que até mesmo as maldades humanas não podem impedir os seus propósitos redentores para com o seu povo. Mesmo quando nós não percebemos o quanto estamos perdidos em meio aos ídolos e escravizados por eles. Sansão e os pais descem para negociar então aquele casamento. Em algum momento, quando ele estava descendo, que não estava ali perto dos seus pais, ele ouve o rugido de um leão e o leão vem na direção dele. E diz o texto que por ele ter uma força sobrenatural dada por Deus a ele, sem nada nas mãos, ele rasga a boca daquele leão. E a Bíblia diz que ele não conta nada para os seus pais daquilo que aconteceu. E agora ele está voltando para a cidade para se casar. Veja o que ele faz. Juízes 14, verso 8 e 9 nos diz: saiu do caminho para ver o cadáver do leão, descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça, pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão, presta atenção, queridos, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Sansão, ele começa a menosprezar seu voto de nazireu. E seguindo a narrativa da história, vemos na festa de casamento Sansão lançando um enigma e apostando bens com os filisteus. Sansão, ele vai gradativamente se tornando irreverente. Ele começa a falar dos seus erros, dos seus pecados, como se fosse algo vantajoso. Ele começa a falar dos seus erros, dos seus tropeços, como se ele fosse mais esperto do que todo mundo. Afinal de contas, ele quebrou o voto e ninguém sabe que ele quebrou aquele voto. Nada aconteceu com ele. O verso 12, o verso 13 do capítulo 14, olha o que diz. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. E o verso 14 é o enigma, que diz, disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E os filisteus então, a palavra de Deus nos mostra que durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Então os filisteus, eles, para tentarem sair daquela situação, eles ameaçam de morte a esposa de Sansão. E a esposa de Sansão consegue então arrancar dele a resposta do enigma e trai Sansão contando aos filisteus. E agora Sansão, irado porque sabe que foi traído, olha o que ele faz. Juízes 14, verso 19. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. Ele mata 30 filisteus não para salvar Israel, mas para se vingar e pagar a aposta feita. Ele acaba perdendo a esposa que foi entregue para outro homem, já que o pai da noiva pensa assim, olha, Sansão não quer mais a minha filha. E quando ele fica sabendo disso, impulsionado por sua raiva explosiva, ele vai lá e incendeia as plantações dos filisteus, destrói toda a colheita dos filisteus. Olha o que diz Juízes, capítulo 15, o verso 6. E os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o seu pai. Os versos 7 e 8 continua dizendo, Sansão disse aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles.
A questão é que, em meio a todo esse caos, essa história caótica, Deus está agindo. Deus não perdeu o controle. Nós vemos a história de Sansão que ele tem o Espírito de Deus, mas vemos na Bíblia que é possível ter os dons do Espírito, mas não produzir o fruto do Espírito. Nós estamos vendo aqui que ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento, mas exibe tanta falta de paciência, humildade, falta de autocontrole. Em nenhum momento nós vemos Sansão orando. Nós não vemos uma frequência de oração na vida de Sansão. Ele age como que um cavaleiro solitário. Ele não forma equipes, ele não trabalha com ninguém, ele não ouve conselhos. Nós não temos um testemunho aqui de comunhão íntima dele com Deus. E isso compromete a sua integridade, o seu caráter. Sansão estava doente, mas ele não sabia, ele não percebia isso. Querido, saiba que a sua vida de oração, a nossa vida de oração é o melhor indicador de nossa saúde espiritual. Assim como cuidamos da nossa saúde física, não se descuide de sua saúde espiritual. Ninguém gosta de estar doente, mas muitos não se dão conta de quanto estão enfermos em seus corações. Juízes capítulo 16, verso 1 diz: certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Nós estamos vendo aqui nessa história o padrão continuando. Na medida em que a história de Sansão acontece, nós vamos vendo de forma mais clara quantas fendas em seu caráter, quantas falhas não tratadas em sua vida. Integridade não é você ser 100% perfeito. Integridade é você tomar uma decisão séria sobre as suas falhas de caráter, sobre as fendas do seu coração. É você buscar ajuda, é você se manter distante de situações que façam que essas fendas se ampliem. Olha só o texto, diz assim, Juízes 16, verso 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. E o que acontece aqui? Os líderes dos filisteus, eles foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Queridos, perceba o seguinte: parece que a mesma cena de casamento que nós lemos relacionado ao enigma agora se repete. Pensa comigo, ele começa a viver uma situação muito parecida e parece que ele vai errar no mesmo ponto. Só que desta vez o erro dele vai ser fatal. Queridos, não dava a brincar com o pecado. Sansão estava brincando com uma coisa muito séria. Isso é o problema que acontece quando a gente começa a flertar com as fendas de caráter. A gente erra, não tem consequência negativa. A gente comete o mesmo erro, não acontece nada. Aparentemente, né? Só que isso vai ser fatal para Sansão. Sansão, o homem mais forte que já existiu, tinha algumas fraquezas. Primeiro nós podemos ver mulheres. Ele não consegue resistir às mulheres porque se sente atraído a elas. E lendo essa história de Sansão aqui, se relacionando com Dalila, parece que ele já deve saber que Dalila planeja, mas ele continua com ela. No versículo 15, diz que Dalila insinua que Sansão não a ama de verdade. Embora ela não o ame e o esteja traindo, ela faz toda aquela cena, pede para Sansão, por favor, conta a verdade para mim. E parece que Sansão ele não suporta a ideia de perder Dalila. Mesmo que
ela esteja a ponto de destruí-lo. Então, queridos, ele tinha algumas fraquezas, mulheres, ele tinha também como fraqueza a sua presunção. Sansão havia derrotado muitos filisteus antes e ele presume que ele vai conseguir fazer o mesmo agora, mesmo tendo quebrado de novo seu voto de Nazireu, quando ele conta a verdade a Dalila e com isso permite que seu cabelo seja cortado. Sansão ainda imagina, o verso 20 diz, eu sairei e me livrarei como das outras vezes. Ele acredita que continuará usufruindo a força que Deus deu a ele. Só que, no entanto, queridos, o verso 20 apresenta uma resposta muito mais séria. Ele enfraqueceu porque o Senhor havia se retirado dele. O que importava de verdade não era tanto o cabelo de Sansão, mas a presença de Deus com ele. Nós não sabemos porque, nessa altura dos fatos, Deus deixou Sansão por conta própria. Sansão era forte quando Deus estava com ele. Juízes 16, verso 21 diz, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Deus usa, queridos, os filisteus para disciplinar Sansão. Ele perde os olhos, aquilo que fez ele se perder. E aí, apesar de Sansão, Deus cumpre com seus propósitos, porque Sansão é preso, ele é levado a um dos templos filisteus, ele é zombado, ele é ridicularizado. Juízes 16, 24 diz, os filisteus começaram a louvar os deuses deles, dizendo, o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. E verso 25, com o coração cheio de alegria, gritaram, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. E Sansão, colocado agora entre duas colunas, naquele templo filisteu, agora ele ora ao Senhor. Aqui está nos mostrando a primeira vez Sansão orando ao Senhor. Verso 28 diz, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Sansão ora de forma humilde, relacional. Ele reconhece que Deus é soberano, o único a quem se deve obedecer. Que Ele é o Senhor Deus, o Deus de Israel. E ele pede, lembra-te de mim. Ele sabe que Deus tem todo o direito de ignorá-lo. Sansão não presume que pode ser forte. Ele agora pede que Deus o faça forte. E embora queira se vingar, ele está disposto a morrer com seus inimigos. Sansão, ele foi humilhado até o pó e ele enxerga a sua fraqueza. Em Hebreus, capítulo 11, verso 32 e 34, nós lemos que Sansão foi um homem de fé, que da fraqueza tirou força. É interessante que para cumprir a sua missão, ele teve que pagar com a própria vida. A missão que Deus lhe deu está descrito lá em Juízes, capítulo 15, verso 3, quando ele é anunciado à sua mãe, você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. E aí tem essa frase que diz, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão mostra aqui, neste momento, entre as duas colunas, a impotência de Dagon, deus da Filistia. Ele mata os filisteus, os líderes dos filisteus, mas isso lhe custa a própria vida. A liderança de Sansão terminou com o seu sepultamento.
Mas a salvação oferecida por Sansão ainda assim seria incompleta. Ele apenas iria começar, como diz o texto. Sansão, ele é o último juiz, mas ele aponta para além de si mesmo, além do livro de Juízes. Ele aponta para aquele que completaria a vitória sobre os filisteus. Nós sabemos na história que o próprio rei Davi lutou contra Golias, venceu um gigante filisteu. Mas a salvação pelas mãos de Davi também foi incompleta, pois ele libertou Israel dos inimigos externos. Mas os inimigos internos, o pecado, a própria morte, somente um, queridos, poderia, de fato, libertar. Por isso eu termino essa mensagem, amados, dizendo que somente Jesus oferece salvação completa. Somente Jesus é o Salvador perfeito, o grande, o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Como o anjo disse a José, ainda noivo de Maria, lá em Mateus 1:21, ele salvará seu povo dos seus pecados. Assim como Sansão aponta para Cristo, assim como Davi aponta para Cristo, somente em Jesus nós podemos realmente ser livres, libertos, para viver uma vida de verdade. E queridos, como nós estudamos nessa noite, cuide do seu coração. Cuide do seu coração e mantenha o seu foco na missão, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Cuidado para não deixar o seu coração te enganar. Uma oração que eu faço todos os dias é: Senhor, não me deixe ser enganado pelo meu coração. Por isso te convido neste momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus, que Ele possa moldar os nossos corações à sua vontade, que possamos entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Oremos, amados.